Eu não sou uma pessoa da mídia, tá? Sou uma pessoa totalmente anônima, mas uma pessoa que não gosta de injustiça. O meu contato com a dona Lene foi no intuito de tentar ajudar de alguma forma. Quando aconteceu, né, o caso do João na chácara, eu orientei a dona Lene, eu fiquei, né, assim, chocada com a saída do João e os motivos que levaram o João a sair da chácara, né? E eu pedi para ela, falei, dona Lene, eu senti da parte de Deus que é a hora da senhora parar com a ONG e cuidar da sua família. Isso 2 dias antes do João partir. Dona Lene me disse que não, que a ONG ela tem há 18 anos e que ela iria continuar, porque aquilo ali era a vida dela, aquilo ali era o sonho dela, e que ela ia conseguir as coisas através daquela ONG. Ok, eu me calei. Na questão da Larissa, com tudo o que aconteceu com a Larissa dentro da chácara, eu estava um dia na rua num compromisso, Dona Lene me liga falando que ela estava dentro do carro da PF, indo para a delegacia conduzida pela PF, né, para poder prestar esclarecimento sobre o que havia acontecido com a Larissa. Por quê? Quando a Larissa, né, foi abordada na chácara, Dona Lene, ao invés de procurar as autoridades e fazer a denúncia, a Dona Lene saiu falando isso aos quatro ventos, na intenção de que fizessem justiça por ela, no lugar Posso dela. só te cortar um minuto? Eu queria te Sim, fazer essa pergunta para deixar claro. Foi em seguida que aconteceu isso com Larissa, né? Que ela já saiu contando para todo mundo, correto? sim, sim. É isso. Porque ela anda Bom, dizendo que não sabia. enfim, ela me liga, né, falando que ela negaria tudo na delegacia. E aí eu falei para ela que não, né, que se ela fosse mentir, ela seria acusada por isso. Seria um crime muito mais grave, porque ela não estaria resolvendo uma situação e sim procurando um problema muito grande. E além do mais, eu falei, a senhora está com a Manu no hospital doente, a senhora está precisando de uma bênção, a senhora já perdeu um filho, hoje a senhora corre o risco de perder 3 filhos. Então, quando a gente precisa de bênção, a gente tem que fazer as coisas corretas. E aí ela falou, não, você está certa, tal, e desligou o telefone. Ok. Aí depois, temos uma outra situação. Um dia à noite, a dona Lene me liga, era por volta de umas 11 horas da noite, eu fui até chamar a atenção do meu esposo, né, que aqui para mim já era meia-noite e pouco, e eu estava com a dona Lene no telefone, e a dona Lene me perguntando sobre a questão do João, a questão sexual, a opção sexual do João, né, se eu achava que o João era ou não era. Falei, dona Lene, independente de qualquer coisa, né? Isso não muda nada na vida do João, não muda o João, né? A opção sexual do João. Isso não vai mudar nada. Como um amor de mãe, por exemplo, não pode mudar para um filho, né? E aí a dona Lene pegou e falou, não, porque eu não aceito. Ela falou, mas eu tenho áudios do João no celular dele, indícios de que ele teve relação, inclusive, com o Imexo. Ele estava na Casa Rosa no dia que a dona Lene pediu para levar a Larissa para a chácara. E acreditem, gente, a dona Adna chamou o Marcos na sala, lá onde eles chamavam de shopping, né? E ela faltou implorar para o Marcos não levar a Larissa para a chácara no meio daqueles 60 homens. E aí o Marcos falou, não, mas a mãe dela pediu, porque aqui na casa ela não fica, então tem que ser na chácara. Aí eu te pergunto, de quem é a responsabilidade da Larissa ter ido para a chácara, de ter acontecido o que aconteceu com a Larissa? É do MB? É do projeto? Ou seria da mãe? A mãe sabia muito bem os riscos que a filha corria, mas para ela isso não tem importância. À noite, eu recebo uma ligação da dona Lene, logo depois da morte do João, 2 ou 3 dias após a morte do João, o sepultamento do João.
dizendo que ela foi procurada pelos gerentes da comunidade, pessoas que gostavam do João e que queriam saber mais a respeito da morte dele. Aí a dona Lene simplesmente, né, ela, da maneira como ela falou, né, culpou o projeto, né, como se o projeto, o que tivesse acontecido com o João lá dentro, o projeto era o culpado. E aí os caras, segundo ela, tá? Os caras falaram que ia pegar o Arthur, que os caras sabiam onde o Arthur estava, morava, já que o Marcos, eles não conseguiriam chegar no Marcos. O Marcos estava em viagem com o Wilson e eu, 3 noites sem dormir, desesperada, com medo de acontecer alguma coisa com aquela criança. Eu consegui o telefone particular do Marcos, eu entrei em contato com o Marcos e relatei. A princípio, ele me perguntou né, como que eu tinha ficado sabendo disso. E eu não quis expor a dona Lene. Só que depois, a dona Lene, quando eu vi o Marcos culpando a Deia, né, por essa ameaça, e a dona Lene não se manifestar, e aí eu entrei em contato novamente com o Marcos e eu falei exatamente a verdade. Eu falei, Marcos, e não tem só isso, por trás ela está falando isso no privado das pessoas. Enfim, o Marcos, né, ia estender a viagem dele por mais uns dias, e o Marcos voltou rapidamente, né, viajou praticamente a noite inteira, para poder preservar o filho dele, porque, segundo ele, né, se acontecesse alguma coisa com o filho dele, ele viraria um monstro. Essas foram as palavras do Marcos, tá? Agora, uma outra coisa. Eu questionei muito a dona Lene, né, quando a Manu ficou internada, que ela queria contratar pessoas para cuidar da Manu. Eu mandei uma mensagem para a dona Lene e perguntei, eu falei, como assim, dona Lene, a senhora está querendo terceirizar os cuidados da sua filha no hospital? Eu falei, um filho no hospital, a gente dorme, a mãe dorme no banco, senta no chão e fica ali. Se não pode estar do lado, ela fica ali na recepção do hospital, mas ela não sai de perto. E aí a dona Lene, não, porque eu tenho que cuidar do Marquinhos, eu não tenho condições de ficar de noite lá. Enfim, nessa época eu soube, inclusive através do Ivo, que ela pediu dinheiro, inclusive, para o Wilson, tá? Para o Ivo, desculpa. Quando o Ivo diz em live, né, que a dona Lene é dodói, porque nem ele acredita que uma mãe, sabendo que a filha passou pelo que passou, ela ainda tem coragem de entrar em contato com ele para pedir dinheiro. Posso te Pode fazer uma falar. pergunta? Sim. Antes de tudo isso? Porque ela chegou a falar numa live que era mentira, que a gente estava falando que o tio dela fez alguma coisa com ela, né? Ela chegou a relatar algo sobre isso para ti também, porque ela relatou para outras pessoas? Sim, estava sentada, né, no meu quintal, na minha varanda, e chega uma mensagem da dona Lene. Aí eu abro a mensagem, ela fala, você está sentada? Eu digo sim, e ela relata que a Larissa é fruto, né, de uma violência cometida por um tio que cuidava dela como se fosse um pai. E aí eu coloquei umas carinhas de choro, eu falei, putz, eu não acredito. Aí na hora, eu falei, deve ser por isso que a Larissa, ela não consegue se libertar do vício. A Larissa deve sentir esse peso nas costas dela. E aí ela falou assim para mim, não, a Larissa sabe de tudo, eu já contei para ela. Que a Larissa caiu, né? A Larissa tinha ido fazer um exame sozinha. Porque a mãe não poderia levar, a mãe não pôde acompanhar. Então, a gente vê em live a dona Lene indo para encontro político, a dona Lene levando pessoas ao médico, resolvendo problemas de pessoas, sendo que ela não dá conta nem de cuidar da família que Deus deu para ela. Dona Lene entrava no grupo chorando, gritando, postando fotos, imagens da Manu, vídeo da Manu, naquela situação que a Manu estava.
E uma dessas pessoas não aguentou todo aquele baque. E essa pessoa foi em sentido de tirar a própria vida dela. Então, assim, é o que eu falo, é responsabilidade, gente. É a pessoa parar de olhar só para ela, só para a vida dela, e olhar para o próximo. A dona Lene, ela tem um comportamento que é assim, é como se somente ela sofresse no mundo, somente ela tivesse problemas. Né? Ela está com duas vidas hoje frágeis que ela pode cuidar, que ela pode consertar. Tudo está na mão dela, tudo depende dela, primeiramente de Deus. Mas se ela se voltar para Deus, ela vai ter a vitória. Mas ela não quer. O que a dona Lene quer é mídia. Ela quer um político de sucesso, ela quer verbas para a ONG. Um alerta aqui sobre a ONG, que a gente recebeu um corte de vídeo dela fazendo rifa de cesta básica lá, se eu não me engano era rifa, não sei o que era das cestas básicas que ela recebeu para a ONG. Ela deve ter a noção de que quando ela recebe algo, ela tem que prestar contas, e não fazer o que um vizinho mandou pra gente, né? Ontem, dona Lene, eu fui dormir, perdi o sono essa noite às 3:30 da manhã, com Deus me incomodando, sabe? Você não pode ficar lá mais. Você não pode mais ficar quieta. Você tem que, sabe? Deus nos disse, bem-aventurado todos aqueles que têm sede de justiça, pois eles herdarão o reino dos céus. Para, dona Lene, vai cuidar da sua família, como eu já te disse, tá? Mais uma coisa que eu quero aqui deixar bem claro, gente. Para com esse negócio, dona Lene trabalha, dona Lene trabalha, dona Lene trabalha. Esses sofás, quando eles vão para reforma, ou quando eles pegam um sofá no lixo que tá bom para eles reformarem, essas espumas, dona Lene, elas têm xixi de rato, gato, cachorro, xixi de criança. A senhora pega essas espumas, picota, joga um cheirinho, põe dentro do travesseiro. Ali, dona Lene, tem criança que vai pôr a cabecinha ali, vai respirar aquilo ali a noite inteirinha. Tem pessoas de idade com comorbidade de saúde que vão respirar aquilo a noite inteira. Pelo amor de Deus, dona Lene, sabe? Coloque a mão na sua consciência. Aonde que tem cabimento você reciclar espuma de um sofá que não presta mais, de um colchão que não presta mais, que está usado, manchado? Tem uma live da dona Lene cortando um pedaço de espuma, a espuma chega, estava escura, para lá de vencida. Se a senhora não sabe, dona Lene, o colchão ele tem validade, a espuma de um sofá tem validade. Não pode se reciclar espuma, isso é crime contra a saúde pública. Acorda, dona Lene, a voz do povo é a voz de Deus. Quando todo mundo falava com Marcos a respeito das coisas que estavam acontecendo, essas pessoas eram pessoas más, eram pessoas ruins. Olha onde ele está hoje. Qual a sua escolha, dona Lene, para hoje? Qual a sua escolha? Até quando a senhora acha que Deus vai permanecer do teu lado, te dando oportunidades de cada amanhecer, esperando a senhora tomar uma atitude honesta, uma atitude de caráter? Tem uma live, dona Lene, que a senhora fez dentro do hospital. A senhora mostrou a Manu, depois a senhora apagou a live. Mas a senhora mostrou o bumbum da sua filha menor de idade inteirinho na live. Mais uma coisa, dona Lene, para de perturbar a vida das suas filhas. Deixem as suas filhas em paz. A senhora procura problema na internet e envolve as suas filhas. Hoje de manhã, a senhora sentando na moto e falando problemas com a sua filha. Ontem a senhora falando os problemas para Larissa. Para, dona Lene, para. Tem gente nas lives perguntando se a senhora não tem marido. Tem, mas não respeita, não é mesmo? Como que fala que é uma pessoa de Deus se a Bíblia diz que o nosso marido é o cabeça da casa e a senhora não respeita o seu marido? Pelo seu marido, dona Lene, a senhora não entrava mais nenhuma live. Nenhuma live.
porque a senhora não acrescenta nada na vida de ninguém, dona Lene, de ninguém. Pode ter certeza disso, dona Lene. Que a senhora queira fazer live, faça, monetize a sua página com coisas boas, com coisas boas. Pare de atacar as pessoas. A senhora é quem está errada. A única pessoa errada nessa história toda é a senhora, dona Lene. Só quero deixar um parênteses aqui também, gente, que quando ela falou isso, a questão do tio, e isso veio à tona, um familiar dela procurou e disse que isso era mentira, tá? Que eles nem tinham contato com os familiares. E ainda contou muito mais, e não foi um familiar, tá? Que foi falado. Então, assim, porque a gente não procura ninguém, tá, gente? É as pessoas que a gente toca aqui no assunto e eles procuram para esclarecer certos pontos que ela vem falando, tá? A família dela é muito boa, eles não compactuam com o que ela faz. Essa mulher não é de Deus. A pessoa que chega nesse ponto, que tem coragem de fazer isso com um neto, não é nem com o filho, é com o neto, né? Uma mulher vivida, uma mulher experiente. Nós não estamos só aqui falando de uma menina, né, de 16 anos que engravidou pela primeira vez, né? Estamos falando de uma senhora já de idade, né? De uma senhora bem vivida. Não adianta você se fingir de santa por um lado e por outro lado, gente, você agir de uma maneira totalmente ao contrário. O Ivo, eu sei muitos segredos do Ivo, porque se eu falar, porque não sei o quê, e nisso o Ivo também entra, eu também tenho segredos, né, dona Lene e tal, e eles ficam naquele embate ali. Acaba tudo bem. A dona Lene, naquele momento, ela já sabia o que tinha acontecido, ela já sabia os autores do fato, e mesmo assim, ela ia de live em live querendo mídia. De live em live querendo biscoito. Agora, já que ela quis tanto biscoito, a gente está dando biscoito. E espero mesmo que ela esteja enviado esta live para a delegada. Porque a gente vai enviar também, tá? De uma forma ou de outra, agora, quando ela diz, ai, as cobras me denunciaram, as cobras isso, aquele outro, dona Lene, agora a senhora vai ter o peso do que é uma denúncia. Porque jamais a gente vai se calar sobre tudo isso que a senhora está fazendo. A senhora sabe a dor que o João carregava de ter sido separado da família. E a senhora está repetindo o teu erro quando a senhora separa os filhos da Larissa. A senhora mostra em live, né, um neto que não está morando com a senhora e a tristeza no olhar daquele menino. Um menino lindo, dona Lene. Pelo amor de Deus, coloque a mão na consciência. Dobra seu joelho no chão, dona Lene. Pede uma direção para Deus. Peça sabedoria. Esqueça as coisas desse mundo, dona Lene. Aqui, dinheiro não serve para trazer uma vida de volta, não. Esse negócio da senhora tá lambendo atrás de candidato para que ele seja eleito, para a senhora encostar ali na barra da saia dele e pegar verba para a tua ONG e a senhora ficar rica. A riqueza não vai mudar nada na vida dos seus filhos, dos seus netos, se a senhora não agir. Não cometa o mesmo erro que a senhora cometeu com o João, separando ele das irmãs, do irmão, da sua família. Cadê todos os filhos da Larissa, dona Lene? A senhora pode responder? A gente sabe. A senhora pode responder como é que a senhora faz esses trâmites? Logo após o acontecido, né, o MB ele vai para a chácara, um já tinha saído, o outro tinha arrumado um emprego e ia sair, o outro estava terminando o tratamento, tinha terminado o tratamento. Os três saíram assim no mesmo dia. Essas coisas que estão acontecendo na internet. A exploração de uma menina acamada, a exploração de uma vulnerável, que ela só utiliza para isso. Porque se ela realmente quisesse correr atrás das coisas para a filha dela, ela faria, e ela não faz. Dona Lene, a senhora não é coitada. A senhora não é coitada.
A senhora não é diferente de nenhuma outra pessoa desse mundo. Tem gente que tem muito mais problemas do que a senhora. Tem pessoas que estão em estado terminal de saúde querendo viver. A senhora está viva, está com saúde. Então, dona Lene, para de vitimismo, para de expor a sua família. Dobra seu joelho no chão, agradece a Deus, fala, meu Deus, a partir de hoje, eu vou honrar o que o Senhor me deu. Não me tire mais nada, mas eu vou honrar até aquilo que o Senhor me deu. Se a senhora precisar de ajuda, dona Aline, vai na internet, abre uma live. Gente, olha aqui o meu armário, está faltando. Mas não venda coisas enganadas para as pessoas. Porque eu vou te falar uma coisa, dona Aline. Se sou eu que compro um travesseiro desse, se a minha filha tem um problema de saúde, por causa desse travesseiro, dona Aline, a senhora seria processada e a senhora seria presa, porque isso é um crime para a cadeia.